Já reparou como as pessoas te tratam de forma diferente assim que você deixa de precisar da aprovação delas? Como, no momento em que você muda sua energia, a forma como elas olham para você muda? Não é coincidência, é um padrão. As pessoas não respeitam o que acham que podem controlar. Elas não valorizam o que está sempre disponível. Elas não perseguem o que permanece. Ainda assim, no momento em que você deixa de buscar a validação delas, no momento em que você se torna alguém que elas não podem prever, não podem manipular, não podem dar como certo, é aí que tudo muda. É aí que elas começam a respeitar você. O respeito não é dado de graça, é conquistado. E o erro que a maioria das pessoas comete, especialmente nos relacionamentos, é acreditar que, se amarem mais intensamente, provarem mais seu valor, aparecerem sempre que forem necessárias, finalmente serão vistas, apreciadas, escolhidas. Mas não é assim que funciona. O respeito não vem de se esforçar ao máximo por alguém que não te valoriza. Não vem de provar seu valor para alguém que deveria ter percebido isso desde o início. Vem de fazer a única coisa que eles nunca esperavam: tornar-se intocável. No momento em que você para de se explicar, é quando eles começam a prestar atenção. As pessoas só respeitam o que temem perder. A mente não fica obcecada com o que acredita ser garantido. Ela não valoriza o que está constantemente provando seu valor. Ela só acorda quando algo muda, quando algo que ela achava seguro de repente parece distante, quando a energia que ela considerava garantida não é mais dada de graça. É aí que elas começam a notar. É aí que elas começam a lembrar do seu valor. Pense em uma obra de arte rara quando ela está em um mercado aberto. Qualquer pessoa pode tocá-la, examiná-la, ir embora sem pensar duas vezes. Mas coloque essa mesma obra em um museu atrás de um vidro, com um preço tão alto que é inatingível para a maioria. De repente, ela se torna inestimável. Essa é a diferença entre buscar validação e exigir respeito. O primeiro te torna comum. O segundo te torna intocável. No momento, eles acham que te entenderam. Eles acham que você sempre estará lá, sempre esperando por outra chance. E enquanto acreditarem nisso, não sentirão urgência, medo de perda, nem respeito verdadeiro. É por isso que você tem que fazer a única coisa que eles nunca esperavam: dar um passo atrás, ficar em silêncio, recuperar seu valor. Pare de provar, pare de explicar, pare de justificar sua presença. No momento em que você fizer isso, o poder mudará. Eles sentirão o vazio. E esse vazio se tornará seu maior arrependimento. Você não precisa implorar para que alguém veja seu valor. Você não precisa se destruir para se encaixar no mundo deles. O amor mais forte, o respeito mais profundo, não vem quando você persegue, mas quando você se torna aquele que eles temem perder. Porque nada inspira mais respeito do que uma pessoa que sabe que é suficiente, sem precisar de validação externa. Imagina uma chama que queima silenciosamente, de forma constante. Ela não pisca desesperadamente para chamar atenção, não implora por reconhecimento. Ela simplesmente queima. E como ela não persegue, as pessoas são atraídas por ela. É isso que você deve se tornar. Não alguém implorando para ser visto, mas alguém tão seguro de si que eles não podem deixar de notar. Eles vão observar em silêncio, se perguntando o que mudou, questionando por que não tem mais o mesmo controle sobre você. E é aí que nasce o respeito. Não na sua busca, mas na sua ausência. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não está quebrada. Ela não está esperando. Ela não está esperando por migalhas de afeto. Ela é quem define o padrão, quem decide quem é digno de sua energia. Já chega. Recupera seu poder. Se eles não conseguiram te respeitar quando você deu tudo a eles, deixa que aprendam a te respeitar.
Quando você não der nada a eles, seu silêncio ecoará mais alto do que as palavras deles. Sua ausência vai ensinar a eles o que sua presença nunca conseguiu. Este é o seu momento de recuperar tudo: seu valor, seu poder, sua dignidade. Eles não definem você, você sim. E no momento em que você perceber isso, o jogo muda para sempre. Uma afirmação forte reestrutura sua mentalidade, lembrando você diariamente que respeito não se implora, se conquista. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu vou embora e eles acordam. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder. Deixe que eles sintam sua ausência. Deixe que eles percebam seu valor e, se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer a você conteúdo que o empodera, fortalece e ajuda a recuperar tudo o que antes era dado como certo. Seu apoio nos alimenta. Vamos nos levantar juntos. Vamos começar com o número 1. A situação se inverte quando você para de servir. Você já percebeu como as pessoas que antes ignoravam o seu valor, de repente começam a prestar atenção? No momento em que você para de servi-las, no segundo em que você para de aparecer, para de dar, para de torná-las o centro do seu mundo, elas começam a se perguntar o que mudou. Isso não é coincidência. Essa é a mudança de ponto de vista que elas nunca esperavam. Elas estavam confortáveis porque acreditavam que tinham você. Elas se sentiam no direito de receber seu amor, seu tempo, sua presença. Mas o que acontece quando você se afasta da mesa? O que acontece quando você não traz mais o banquete que elas estavam curtindo? De repente, a fome aparece. De repente, elas percebem o que davam como certo. E de repente, percebem que era você quem tinha o poder o tempo todo. As pessoas não valorizam um poço que nunca seca. Elas só sentem sede quando a água acaba. A verdade é que, enquanto você continuar dando, eles continuarão recebendo. Enquanto você continuar disponível, eles continuarão presumindo que você sempre estará. O respeito não vem da servidão constante. Ele vem de saber quando se retirar, quando estabelecer limites, quando parar de se oferecer em uma bandeja para alguém que não aprecia a refeição. Quando você faz isso, toda a dinâmica muda. A mesa vira, e agora são eles que se perguntam se algum dia terão outro lugar. Pense em um restaurante com uma mesa reservada só para eles. Toda vez que chegavam, não importava o quanto se atrasassem, não importava o quanto fossem descuidados, a mesa estava esperando. Não era necessário nenhum esforço, nenhuma gratidão. Mas o que acontece quando essa reserva é revogada? Quando eles chegam esperando encontrá-la, mas descobrem que não é mais deles, de repente a perda parece insuportável. De repente, eles desejam o que antes rejeitaram. Essa é a natureza humana. As pessoas não respeitam o que acreditam ser garantido, só começam a valorizar quando temem que isso se vá. Neste momento, acham que te compreendem. Presumem que continuas à espera, continuas com esperança, continuas a dar, sem questionar. Mas e se, em vez de provares o teu valor, te afastasses? E se, em vez de explicar, justificar ou implorar por reconhecimento, você ficasse em silêncio? Esse silêncio os abalaria mais do que qualquer palavra jamais poderia, porque nada é mais assustador do que perceber que a pessoa que antes te priorizava não o faz mais. É aí que eles começam a te respeitar. É aí que começam a desejar você. É aí que acordam para a realidade de que não eram eles que estavam no controle. Era você. Eles te subestimaram. Deixe-os acreditar que estão no comando. Deixe-os se deleitar com sua ilusão de poder, porque logo sentirão o vazio. Eles vão se perguntar por que a energia mudou, por que a atenção que antes tinham desapareceu, e quando finalmente se virarem em busca daquele lugar à sua mesa, não o encontrarão.
Eles vão encontrar alguém novo, alguém mais forte, alguém que não espera mais para ser escolhido, mas sim escolhe. Esse é o momento em que a situação realmente se inverte. Não quando você tenta forçar o respeito, mas quando você o exige, recusando-se a se contentar com menos. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não é fraca, não está desesperada, não está esperando permissão para ser vista. É ela quem decide, é ela quem define os termos. Já chega. Recupere o seu poder. Eles só respeitam você quando percebem que não podem mais usar você, e aí já é tarde demais para eles. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu vou embora e a situação se inverte. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder. Deixe que eles sintam o que antes descartaram. E, se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Nós nos dedicamos totalmente à criação de conteúdo que te empodera, te fortalece e te lembra do seu valor. Seu apoio nos motiva. Vamos crescer juntos. Vamos avançar para o número 2. O eco do silêncio é mais alto do que as palavras. Você já percebeu como o silêncio pode ser ensurdecedor? Como a ausência de palavras pode cortar mais fundo do que qualquer adeus? Eles achavam que seu silêncio não significava nada, que sua falta de resposta era fraqueza. Mas o que eles não perceberam é que o silêncio não é vazio. Ele está cheio de respostas. E agora, enquanto eles fingem que seguiram em frente, enquanto se convencem de que não foram afetados, seu silêncio é a única coisa que eles não podem ignorar. Porque o silêncio não é apenas a ausência de ruído, é a presença do poder. A mensagem mais alta é aquela que nunca foi dita. As pessoas só respeitam o que temem perder. Elas só desejam o que não têm mais acesso. Enquanto você estiver se explicando, justificando seu valor, provando por que você era importante, eles não sentem urgência. Eles acreditam que podem levar o tempo que quiserem, que você sempre estará lá, esperando, esperando. Mas no momento em que você para de falar, no momento em que retira sua energia completamente, é aí que o eco da sua ausência começa a assombrá-los. Imagine uma pintura mundialmente famosa, pendurada em um grande museu. Ela sempre esteve lá, admirada, adorada, dada como certa, mas um dia ela desaparece. O espaço que ela ocupava agora é apenas uma parede vazia. As pessoas passam por ali esperando vê-la, mas só encontram uma moldura vazia onde antes havia algo inestimável. É aí que elas percebem seu verdadeiro valor. É aí que elas finalmente entendem o que perderam. É exatamente isso que acontece quando você fica em silêncio. Eles podem não ter valorizado você quando o tinham, mas no momento em que você se afasta, sua ausência se torna inegável. No momento, eles acham que estão em vantagem. Eles acreditam que fizeram a escolha certa. Eles presumem que estão no controle, mas o que não percebem é que você está mudando o poder sem dizer uma única palavra. A mensagem que eles costumavam ignorar. Eles não estão mais vindo. As ligações tarde da noite. Eles esperavam silêncio. A segurança em que antes confiavam se foi. E com o passar dos dias, à medida que o silêncio se prolonga cada vez mais, algo muda dentro deles. A dúvida se instala. O arrependimento começa a sussurrar. Eles começam a se perguntar se cometeram um erro, e de repente, o que antes parecia certeza, agora se transforma em medo. A verdade é que eles nunca esperavam que você fosse embora. Eles achavam que você lutaria, que você iria atrás, que continuaria tentando provar seu valor. Mas você não quer mais isso. Você não quer mais esperar que eles vejam o que deveriam ter visto o tempo todo. E agora, enquanto procuram a versão de você que teria implorado, que teria estendido a mão, que teria dado a eles o encerramento que esperavam,
Eles não encontram nada além de um espaço vazio. E esse vazio é o que vai assombrá-los. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que te encara de volta não é alguém que espera permissão para ser valorizada. Não é alguém que se contenta com migalhas de atenção. É alguém que decide quando é o suficiente. E este é o seu momento de recuperar. Culpa, tudo. Eles só respeitam o que acreditam que não podem ter. E agora, pela primeira vez, estão percebendo que podem ter te perdido para sempre. Seu silêncio vai dizer tudo o que suas palavras nunca poderiam dizer. Sua ausência vai fazer com que eles sintam uma perda para a qual nunca se prepararam. E quando eles finalmente acordarem para o erro que cometeram, quando procurarem um caminho de volta ao seu mundo, a escolha não será mais deles, será sua. Aqui está uma afirmação poderosa. Meu silêncio fala mais alto do que palavras. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder. Deixe que eles sintam o peso da sua ausência. Deixe que eles fiquem no silêncio que criaram. E se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos duro para trazer lições que mudam vidas, para lembrá-lo do seu valor, para ajudá-lo a crescer. Seu apoio nos motiva. Vamos crescer juntos. Vamos avançar para o número 3. Quando você se torna a tempestade, eles não conseguem prever. Você já percebeu como as pessoas ficam confortáveis quando pensam que podem prever cada movimento seu? Elas começam a te dar como certo, acreditando que podem prever cada movimento seu. Elas acham que sabem exatamente quando você vai ligar, quando vai entrar em contato, quando vai aparecer. Então, elas deixam de valorizar, deixam de apreciar. Elas deixam de respeitar, porque não há mistério, não há incerteza. Não há medo de perda, e nada mata a atração. Nada enfraquece o respeito mais do que a previsibilidade. Mas no momento em que você muda, no segundo em que você se torna a tempestade que elas nunca viram chegando, é aí que tudo muda. O vento não implora as árvores para se moverem, mas sua presença as comanda. É assim que o poder funciona. É assim que se ganha respeito. Não através de súplicas, não através de provas, mas tornando-se uma força que eles não podem controlar. Uma tempestade não pede permissão para chegar, não espera por aceitação. Ela simplesmente chega, sacode o chão, muda a paisagem e deixa tudo diferente do que era antes. E é exatamente isso que você deve se tornar agora. Eles acreditam que conhecem você. Eles acham que você sempre estará lá, esperando, ansiando, esperando por outra chance. E enquanto eles pensarem assim, não sentirão urgência, necessidade de mudar, medo de perder você. É por isso que você deve fazer o que eles nunca esperaram. Torne-se imprevisível. Seja a mudança para a qual eles não estavam preparados. Torne-se a tempestade que eles não podem ignorar. Imagina um rio que sempre flui pelo mesmo caminho. As pessoas se acostumam com ele, nunca questionando seu curso, achando que ele sempre estará lá, sempre indo na mesma direção. Mas o que acontece quando esse rio de repente muda de curso? O que acontece quando ele não segue mais o caminho esperado? As pessoas percebem, sentem a mudança. Elas respeitam a força de algo que não podem mais controlar. É isso que acontece quando você deixa de ser previsível em seus relacionamentos. Quando você não lhes dá mais as mesmas reações, a mesma atenção, a mesma energia. Eles sentem isso. Eles anseiam pelo que antes rejeitaram. Eles percebem tarde demais que nunca entenderam verdadeiramente o seu valor. Você não precisa implorar para que alguém veja o seu valor. Você não precisa lembrá-los do que você tem a oferecer. No momento em que você muda seu foco, no momento em que você leva sua energia para outro lugar, o mundo deles muda. Eles começam a se questionar. Eles começam a se perguntar por que você não está reagindo, por que você não está perseguindo, por que a pessoa que eles pensavam que sempre estaria lá, de repente,
está distante, indiferente, desligada. E é aí que o respeito começa. Não quando você explica, não quando tenta convencê-los, mas quando deixa que sintam como é perder. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que olha de volta para você não é a rede de segurança de alguém? Não é uma ideia secundária? Não é alguém que espera por migalhas de amor e atenção? Você é a tempestade que eles subestimaram. Você é a mudança que eles nunca esperavam. Já chega. Recupere seu poder. Pare de explicar. Pare de perseguir. Pare de tentar fazer com que eles vejam o que estavam cegos demais para apreciar. Deixe sua ausência ensinar a eles o que sua presença nunca conseguiu, porque aqui está a verdade. Eles só respeitam o que temem perder, e só temem perder o que parece incerto, intocável, insubstituível. É por isso que você precisa parar de ser o rio tranquilo que eles acham que sempre estará lá. Você precisa se tornar a tempestade que eles não conseguem prever. Porque quando eles perceberem que você não está mais sob o controle deles, que você não é mais a mesma pessoa de quem eles se afastaram, é aí que eles vão começar a correr atrás. É aí que eles vão começar a respeitar. Aqui está uma afirmação poderosa. Eu me movo e eles correm atrás. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder. Mostre a eles que você não é mais previsível. Não está mais esperando. Não é mais algo que eles podem dar como certo. E se essa mensagem ressoou em você, apoie este canal curtindo o vídeo e se inscrevendo. Trabalhamos incansavelmente para trazer a você lições transformadoras que o ajudam a recuperar sua força, sua confiança e seu valor. Seu apoio nos motiva. Vamos crescer juntos. Vamos seguir para o número 4. O coração quer o que não pode ter. Você já percebeu como as pessoas de repente desejam o que antes ignoravam? Como no momento em que algo se torna indisponível, isso se transforma em uma obsessão. Isso não é amor, é a natureza humana. O coração não anseia pelo que é dado de graça. Ele anseia pelo que parece estar fora de alcance. E neste momento, eles acham que já te entenderam. Elas acham que você sempre estará lá, esperando, disponível. Mas no momento em que você dá um passo atrás, no momento em que você para de provar seu valor, tudo muda. É aí que elas acordam. É aí que elas finalmente veem o que perderam. O maior desejo não é pelo que é dado, mas pelo que está escapando. As pessoas não perseguem o que acreditam possuir. Só percebem o valor de algo quando temem não poder mais tê-lo. É por isso que você precisa parar de ser um livro aberto. Pare de ser previsível. Pare de oferecer sua presença como se não fosse nada. No momento em que sentirem sua ausência, no momento em que perceberem sua energia se afastando, eles começarão a questionar tudo. Sentirão o vazio, e esse vazio os fará desejar você mais do que qualquer outra coisa. Pense em uma joia rara trancada atrás de um vidro. Quando está ao alcance, as pessoas olham para ela, admiram-na por um momento e vão embora. Mas coloque-a atrás de barreiras, torne-a algo que nem todos podem tocar, e de repente ela se torna inestimável. É exatamente isso que acontece nos relacionamentos. Quando alguém sabe que pode ter você a qualquer momento, essa pessoa te dá como certo. Mas quando percebe que você não está mais acessível, é aí que começa a saudade. É aí que começa a reviver velhas lembranças, sentir falta do seu riso, procurar o conforto que antes ignorava. E quando reconhece o que tinha, descobre que você não está mais lá. Acha que tem controle. Acha que pode voltar quando quiser, que você sempre será uma opção. Mas essa ilusão só existe porque você ainda não quebrou o ciclo. No momento em que você deixa de estar disponível, no segundo em que vai embora sem explicação, sem um adeus, sem olhar para trás. É aí que nasce o respeito,
porque nada chama mais a atenção do que o medo de perder algo real. E é isso que eles estão prestes a experimentar. Você não precisa convencê-los do seu valor. Você não precisa implorar para que eles fiquem, para que te vejam, para que te apreciem. A coisa mais poderosa que você pode fazer é se tornar alguém que eles agora precisam conquistar. Pare de provar. Pare de perseguir. Deixe que eles sintam como é a vida sem você e observe como a dinâmica muda rapidamente. Observe como a confiança deles se transforma em dúvida, como a certeza deles se transforma em arrependimento. Porque o que antes parecia fácil, agora parece impossível de substituir. Imagine o fogo no meio de uma noite fria enquanto ele queima. As pessoas acham que o calor dele é garantido, mas no momento em que ele se apaga, no segundo em que a luz desaparece, o pânico se instala. É isso que está prestes a acontecer com eles. Eles achavam que podiam te substituir, que a tua presença era apenas mais um conforto do qual podiam se afastar. Mas agora, na tua ausência, eles vão perceber a verdade. Tu nunca foste apenas uma opção. Você era o calor na vida delas, e, sem você, tudo o que resta é o olhar frio no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que olha para você não está quebrada. Ela não está esperando que alguém a escolha. Ela é a escolha. E a partir deste momento, você para de entregar sua energia para pessoas que não sabem o seu valor. Elas não definem você. Você sim. Eles foram embora, mas você ainda está de pé, e agora são eles que têm que descobrir como viver com a perda. Aqui está uma afirmação poderosa. Eles desejam o que não podem ter. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder. Deixe que elas aprendam o que perderam. Deixe que sintam o peso de suas próprias escolhas e, se esta mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer a você lições transformadoras que o ajudam a recuperar sua força, seu valor, seu poder. Seu apoio nos alimenta. Vamos nos elevar juntos. Vamos avançar para o número 5. Eles não temem perder você até que isso aconteça. Você já percebeu como as pessoas só começam a procurar algo depois que o perdem? Como tratam algo como comum até o momento em que desaparece? Elas se confortam com a presença disso, presumindo que sempre estará lá até que um dia não esteja mais. É aí que o pânico se instala. É aí que o arrependimento começa a sussurrar. É aí que elas finalmente percebem o que tinham. Mas, a essa altura, já está escapando por entre seus dedos. Elas não temem perder você até que isso aconteça. As pessoas não respeitam o que parece garantido, não valorizam o que acreditam que sempre estará disponível nos relacionamentos. Essa é a verdade mais dolorosa de todas. Você se entrega, você prova seu valor repetidamente, pensando que amor significa segurança constante. Mas, na realidade, quanto mais você se entrega, menos eles apreciam, quanto mais você persegue, mais eles fogem e mais acreditam que você sempre estará lá. Menos temem perder você. É por isso que a mudança mais poderosa que você pode fazer, a verdadeira virada de jogo, é dar um passo atrás para se tornar algo que eles não podem mais dar como certo. No momento em que eles sentem sua ausência, é quando questionam tudo. Agora eles acham que têm tempo. Eles presumem que você ainda está esperando, ainda se agarrando à versão deles que não existe mais. Enquanto acreditarem nisso, não sentem urgência, nem uma sensação real de perda. Mas dê um passo atrás e, de repente, o mundo que eles achavam que controlavam começa a tremer. As mensagens que eles ignoraram. Agora eles se perguntam por que deixaram de lado o amor que rejeitaram. Agora eles anseiam por ele, pela atenção que antes achavam sufocante. Agora parece ar.
Eles não conseguem respirar sem pensar em uma vela iluminando um quarto escuro. Enquanto ela estiver acesa, o calor, o brilho, o conforto, tudo isso é dado como certo. Mas no momento em que a chama se apaga, a escuridão se torna insuportável. É o que acontece quando você finalmente se afasta da vida de alguém que achava que você nunca iria embora. Eles sentem o frio, o vazio, a perda e, pela primeira vez, entendem que não perderam apenas uma pessoa. Eles perderam algo raro, algo insubstituível. Mas aqui está o problema. Você tem que deixá-los sentir isso. Você tem que resistir à vontade de provar seu valor, explicar seu silêncio, lembrá-los do que perderam. Porque nada é mais poderoso do que perceber que a pessoa que eles antes rejeitaram agora é alguém que eles não podem mais alcançar. Seu silêncio vai ecoar mais alto do que suas palavras jamais poderiam. Eles vão se perguntar por que você mudou. Eles vão se perguntar o que aconteceu, por que a energia mudou, por que o amor que eles achavam que sempre poderiam ter de volta não é mais deles. E nesse momento, o medo se instala. O medo de ter perdido algo que nunca poderá ser recuperado. O medo de que outra pessoa veja o seu valor antes deles. O medo de que a indiferença deles tenha custado mais do que jamais imaginaram. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não está desesperada. Não é a segunda escolha de ninguém. Não está esperando nas sombras por migalhas de afeto. Ela está se levantando, crescendo, se tornando intocável. Você não precisa ser temido, respeitado, mas precisa ser valorizado. E o valor só vem quando as pessoas entendem que não podem te tratar com descuido e esperar que você fique. Já chega. Recupera o teu poder. Eles tiveram a chance deles e agora tu és a lição que eles terão que aprender da maneira mais difícil. Porque quando perceberem que te perderam, quando sentirem o vazio que a tua presença costumava preencher, quando acordarem para a fria realidade de que tu não és mais deles para maltratar, é aí que eles vão realmente entender. Eles não temem perder-te até que isso aconteça, e então será tarde demais. Aqui está uma afirmação poderosa. Minha ausência vai ensinar tudo a eles. Escreva isso nos comentários abaixo, para reivindicar seu poder, para lembrar a si mesmo que você não é alguém a ser menosprezado. E se esta mensagem tocou você, se acendeu algo dentro de você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Trabalhamos incansavelmente para trazer lições que mudam vidas, para lembrá-lo de sua força, para ajudá-lo a se levantar. Seu apoio nos motiva. Vamos nos levantar juntos. Vamos avançar para o número 6. Sua ausência vai ensinar a eles o que sua presença nunca poderia ter ensinado. Como as pessoas só percebem o valor de algo depois que o perdem. Como as coisas que antes ignoravam, de repente, se tornam exatamente o que elas desejam. É uma ironia cruel da vida. O que está prontamente disponível é ignorado, mas o que se torna distante é desejado. No momento, eles presumem que você ainda está lá, permanecendo em segundo plano, esperando, esperando. Mas no momento em que sentem sua ausência, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, é aí que a verdade se instala. É aí que eles começam a sentir o que sua presença realmente significava. Respeito não é exigido. Ele é conquistado através da ausência. Isso fala mais alto do que a presença. Você sempre esteve lá, sempre dando, sempre aparecendo. Eles confundiram sua consistência com permanência. Eles achavam que sua gentileza era uma garantia. Mas as pessoas não valorizam o que acreditam que sempre terão. É por isso que sua maior lição, aquela que eles nunca esperavam, será ensinada não por meio de palavras, não por meio de confrontos, não por meio de explicações, mas por meio da única coisa que os abalará profundamente: sua ausência.
Pense em uma chama queimando no frio. Quando ela está lá, é apenas calor, apenas luz, apenas algo que se dá como certo. Mas no momento em que o fogo se apaga, a escuridão se torna insuportável. O frio se torna sufocante e, de repente, eles percebem o quanto precisavam daquilo que descartaram. É exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto desfrutavam do brilho da sua presença, eles nunca pensaram em como seria a vida sem ela. Mas agora, à medida que o calor se esvai, à medida que sua energia não é mais algo que eles podem dar como certo, o frio do arrependimento se instalará. E quanto mais profundo esse frio se tornar, mais eles desejarão o que perderam. Você nunca foi apenas mais uma pessoa na vida deles. Você foi uma experiência, uma força, uma presença que os fez sentir algo que eles nem sabiam que precisavam, mas eles não respeitaram isso. Quando tinham isso, achavam que poderiam substituí-lo, que poderiam seguir em frente sem consequências. O que eles não perceberam é que algumas pessoas deixam para trás um vazio que ninguém mais pode preencher. E é exatamente isso que a sua ausência está fazendo com eles agora. Isso está ensinando a eles uma lição que nunca esquecerão. No começo, eles vão agir como se não se importassem. Vão se distrair, se cercar de barulho, fingir que nada mudou. Mas o silêncio será mais alto do que esperavam. Eles vão pegar o celular esperando uma mensagem sua, mas só vão encontrar o vazio. Vão passar por lugares que antes tinham suas risadas, mas só vão se lembrar do que está faltando. Vão procurar sua presença em outras pessoas, mas vão perceber que ninguém tem a sua energia. Ninguém os entende como você entendia. Ninguém substitui o insubstituível. E é aí que nasce o respeito. Não do seu por favor, não dos seus esforços, mas da percepção assombrosa de que perderam algo verdadeiramente raro. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que olha para você não está quebrada. Não está esperando que alguém acorde e veja o seu valor. Ela já sabe disso. Você não precisa implorar por amor, por respeito, por validação. Você é o padrão e, a partir deste momento, só aceitará o que reflete o seu valor. Eles foram embora. Deixe-os ir. Eles não deram valor a você. Deixe-os ficar com esse arrependimento. Seu poder não está em convencê-los a ver você. Está em fazê-los sentir sua ausência tão profundamente que nunca a esquecerão. Seu silêncio ecoará mais alto do que qualquer palavra que você poderia dizer. Sua ausência lhes ensinará o que sua presença nunca poderia. E quando eles acordarem para a verdade, quando perceberem o que perderam, você já terá se transformado em uma versão de si mesmo que não espera mais pelo respeito que deveria ter sido dado de graça. Você não precisa mais provar nada. Você não precisa mais correr atrás. Você não precisa mais explicar seu valor para pessoas que são cegas demais para enxergá-lo. Aqui está uma afirmação poderosa. Minha ausência fala mais alto do que palavras. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder de se tornar uma versão de si mesmo que não espera mais, mas se torna aquela que eles agora sentem falta. E se essa mensagem ressoou em você, mostre seu apoio curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Nós dedicamos nossa energia à criação de conteúdo que te empodera, que te ajuda a crescer, que te lembra do seu valor. Seu apoio nos alimenta. Vamos crescer juntos. Vamos passar para o número 7. Uma coroa só é valorizada quando é tirada. Você já viu alguém descartar algo inestimável, convencido de que sempre poderia recuperá-lo, como um jogador que joga fora uma mão vencedora ou um governante que se afasta do trono pensando que ele sempre estará lá quando ele voltar? É exatamente assim que as pessoas tratam o amor, a lealdade e a devoção. Até que isso se vá, elas dão como certo o que acreditam ser permanente, presumindo que tem tempo, presumindo
que você sempre será uma opção. Mas no momento em que você tira sua coroa, no segundo em que você dá um passo atrás e recupera seu poder, elas finalmente veem o que perderam. E então já é tarde demais. O valor de uma coroa nunca está em seu peso, mas no medo de perdê-la. O maior erro que cometeram foi achar que você precisava deles, que seu valor estava ligado à presença deles. Mas o que eles nunca perceberam é que você nunca foi apenas mais uma peça na vida deles. Você era a base. E agora, à medida que você se eleva, à medida que retira tudo o que antes investiu neles, eles sentirão o vazio. Sentirão a ausência do amor que pensavam ser garantido, porque nada dói mais do que perceber que você tinha algo raro e o tratou como se fosse substituível. Pense em um reino governado por um rei descuidado. Durante anos, eles se sentam no trono, entregando-se ao conforto de saber que o reino é deles. Eles deixam de apreciar o peso de sua coroa, deixam de valorizar as pessoas que os construíram, deixam de valorizar o amor que os cercava. E então, um dia, a coroa se foi. O trono está vazio. As pessoas que antes estavam ao lado deles se foram. Só então eles percebem que o reino nunca foi deles para ser dado como certo. Era seu, para respeitar, para nutrir, para cuidar com carinho. E uma vez perdido, uma vez que o reino pertence a outra pessoa, é aí que o arrependimento os consome. É aí que eles entendem a profundidade do seu erro. Neste momento, eles acreditam que estão no controle. Eles acham que podem ir embora, voltar quando quiserem, te dar como garantido, sem consequências. Mas isso é porque eles ainda não sentiram sua ausência. Eles não perceberam como é estar sem seu amor, sua energia, sua presença. E é exatamente por isso que você deve se afastar. Não para puni-los, não para jogar jogos, mas para lembrá-los de algo que eles deveriam saber o tempo todo. Você nunca foi alguém que eles pudessem dar como certo. A única maneira de fazê-los respeitar você é se tornar a perda que eles nunca pensaram que sentiriam. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. A pessoa que está olhando para você não é fraca. Ela não foi esquecida. Não é um plano B. É da realeza. E finalmente está percebendo o seu valor. Você não precisa de ninguém para validar a sua coroa. Você não precisa que eles reconheçam o que você já sabe. Você é insubstituível. E no momento em que eles te virem crescendo sem eles, no segundo em que perceberem que você não busca mais a aprovação deles, é aí que o medo se instala. Porque nada é mais assustador do que perceber que você perdeu alguém que antes era seu para amar. Eles achavam que podiam te substituir. Deixe-os tentar, deixe-os procurar, deixe-os perseguir sombras, na esperança de encontrar o que já tiveram com você. Mas eles vão acabar descobrindo a verdade. Algumas coisas, algumas pessoas, alguns amores são únicos na vida, e eles perderam a chance. Agora, o trono que eles consideravam garantido pertence a alguém que o valoriza, e você não está mais esperando que eles percebam. O que sempre esteve diante deles é uma afirmação poderosa. Meu valor não é deles para decidir. Escreva isso nos comentários abaixo para reivindicar seu poder. Que essa seja sua declaração de que você encerrou, provando seu valor para quem não conseguiu enxergá-lo. E se essa mensagem ressoou em você, mostre seu apoio. Curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, a gente coloca nossa energia em criar conteúdo que te fortalece, te empodera e te ajuda a recuperar tudo que você já perdeu. Seu apoio nos alimenta. Vamos crescer juntos.